Bom dia a todos. Eu ocupo o espaço do Grande Expediente para apresentar hoje, vamos falar assim de interação social, de cuidados básicos, apresentando a teoria das janelas quebradas. Muitos projetos aqui nesta casa prevêem isso, cuidados essenciais nas nossas praças, e tem um fundamento importante de uma teoria que eu quero apresentar um vídeo para vocês, para fundamentar a apresentação, e depois a gente tece algumas considerações. Pode apresentar o vídeo, por gentileza? Em 1969 foi realizada uma experiência de psicologia social bastante interessante. Os investigadores colocaram 2 carros exatamente iguais em 2 sítios muito distintos e também muito distantes nos Estados Unidos da América. Um carro foi abandonado no Bronx, no estado de Nova York, uma zona conhecida por ser conflituosa e pobre. E o outro carro foi abandonado na Califórnia, mais propriamente em Palo Alto, uma zona rica e calma. No Bronx, o automóvel começou a ser vandalizado em pouco tempo. Em apenas algumas horas ficou sem rodas, espelhos, rádio, enfim, levaram tudo o que puderam aproveitar e destruíram o resto. Pelo contrário, em Palo Alto, a viatura manteve-se intacta durante uma semana. Mas a investigação não ficou por aqui. Os investigadores resolveram partir um vidro na viatura de Palo Alto para verificar se isso fazia alguma diferença. E os resultados foram surpreendentes, pois a partir desse momento, a viatura foi vandalizada, roubada e destruída exatamente da mesma maneira que no Bronx. Mas então o que fez desencadear este comportamento de vandalizar e roubar o carro após uma semana? Posteriormente, e baseada no estudo que acabámos de referir, foi publicada a teoria das janelas partidas, que se comprometeu a explicar os resultados desta experiência. Os investigadores chegaram a algumas conclusões, por exemplo, que existe uma relação de causalidade entre desordem e abandono, ou seja, as condições que observamos num determinado local, e a criminalidade ou comportamentos não desejáveis. E também uma relação de causalidade entre a não repressão ou contenção das pequenas transgressões e crimes menos graves e a criminalidade mais violenta e também mais grave. Assim, e segundo a teoria das janelas partidas, se por exemplo numa fábrica ou até num prédio de habitação for partida uma janela e a mesma não for reparada, ou mesmo se a vegetação não for tratada e arranjada, o local não estiver limpo e com aparência cuidada, dando uma sensação de abandono, de despreocupação com o local, isso irá contribuir para que as restantes janelas sejam igualmente partidas e o espaço continue a ser vandalizado, resultando numa cada vez maior decadência do local. E também o facto destes pequenos delitos serem cometidos e não serem punidos irá resultar num agravamento da criminalidade, isto é, as pessoas que cometem estes pequenos delitos, como não são reprimidas, sentem-se à vontade para praticar outros crimes mais graves. E é exatamente desta forma que os investigadores explicam o que aconteceu com o carro abandonado na zona calma, tranquila e até segura de Palo Alto. O carro, ao ser abandonado e ao ter uma janela partida, deu a sensação a quem passou que ninguém estava preocupado com o carro, ninguém queria saber. E à medida que o carro ia sendo vandalizado e ninguém era impedido ou punido por tal comportamento, isso só favoreceu atos cada vez mais graves, resultando na destruição do veículo. Baseando-se na teoria das janelas partidas, mas também acrescentando alguns aspectos alheios à própria teoria, como o aumento do número de polícias nas ruas, um melhoramento nos aparelhos de vigilância e até uma abordagem mais dura dos polícias para com os pequenos delitos, na década de 90 do século XX, o Estado de Nova Iorque passou a adotar uma estratégia policial chamada de tolerância zero, que aparentemente trouxe bons resultados no controlo da criminalidade. Esta estratégia consistiu em alterações estruturais e burocráticas na própria polícia e também uma maior monitorização e punição dos pequenos delitos como grafites, lixo no chão, consumo de álcool, pequenos roubos, tumultos e mesmo a prostituição. Obviamente que quer a teoria das janelas partidas, quer a política de tolerância zero tiveram grandes críticas, sobretudo por alguns excessos cometidos. E alguns autores também defendem que os bons resultados no combate ao crime não se deveram exclusivamente à política de tolerância zero, mas também a outros fatores, como por exemplo a conjuntura económica favorável da época. Por sua vez, a teoria das janelas partidas foi muito criticada, por exemplo, por defender que existe uma relação de causa e efeito entre a desordem e o crime. Autores posteriores vêm defender que existe uma correlação entre a desordem e o crime, mas não uma relação de causalidade entre os dois. Ou seja, em sítios onde existe mais desordem, tende a existir mais crime, mas o crime não é provocado necessariamente pela desordem.
A teoria das janelas partidas é bastante interessante e até promissora no que respeita a controlar o vandalismo e pequenos delitos. Ela também favorece um policiamento de maior proximidade com a população e uma maior preocupação com os espaços, a limpeza e a organização dos mesmos. Mas é necessária muita cautela na hora de adotarmos estas teorias, sobretudo se as mesmas forem aplicadas de uma maneira radical, abrupta e sem ter em conta as particularidades da própria população. Bem, eu acredito que muitos de vocês já conheciam essa teoria, outros ouviram falar, mas eu encontro muitas pessoas que nunca ouviram falar da teoria. E eu achei importante trazer ela aqui, que serve para nós, como legisladores, serve para quem nos assiste aqui no plenário, para quem nos assiste pela TV, que a gente possa multiplicar esta visão. Então, iniciou, né, em 1969, um experimento de psicologia social, onde foi feito esse experimento com os 2 carros. Em 1982, é que iniciou, de fato, essa teoria, porque um cientista político e um psicólogo criminalista, eles ampliaram esta visão e identificaram, estabeleceram uma relação, né, não que seja a causa de crime, mas estabeleceram relação. Por exemplo, uma fábrica, onde tem uma janela quebrada, e imediatamente, uma fábrica, uma casa, o que quer que seja, tem uma janela quebrada, e ela não é consertada, a chance de continuar havendo atos de vandalismo, de continuar quebrando janelas, é real. Eu não sei se vocês lembram, nós tivemos aqui em Caxias, antes de inaugurar o Shopping São Pelegrino, que tem aquela parede toda espelhada, foi quebrada, e em seguida a gente via mais, assistimos isso aqui, mais vidros quebrados. Hoje o shopping está inaugurado, a parede está ali, e a gente não vê, né, quebrado. Isso vale também para um terreno baldio. Se ele está limpo, dificilmente alguém põe lixo. Mas se o terreno já tem lixo, as pessoas continuam colocando lixo, né? Então, foi considerado que essa teoria das janelas quebradas, ela serviu como um marco no estudo da criminalidade, porque ela aponta a relação de causalidade entre a criminalidade e outros fatores sociais, tais como a pobreza ou a segregação racial é menos importante do que a relação entre a desordem e a criminalidade, né? Então, um aspecto é esse, como foi falado do exemplo do ambiente, né? Esses exemplos que eu citei. E outro, em relação a delitos. Se a gente não cuida de pequenos delitos como estacionar em lugar errado, andar em alta velocidade, cuidar do aspecto do álcool no trânsito, quando tu não sanciona, quando tu não identifica e trata pequenos delitos, tu dá oportunidade para que outros delitos maiores aconteçam, que a violência aumente. Se nós levar isso para dentro da nossa casa, tu faz de conta que tu não vê, tu não percebe, tu não corrige um filho numa atitude que é simples, tu não mostra que aquilo não está certo, tu exerce a tua autoridade, o teu papel de pai e mãe, ele aumenta, né? Ele acaba tendo ele aumenta um comportamento que não é adequado, né? Eu já lhe concedo, vereador. Neste período, quando esses cientistas fizeram essa ampliação de teoria, na década de 80, o metrô de Nova York era considerado um dos lugares mais violentos de Nova York. Ele era sujo, pichado, tinha o álcool ali, pequenos assaltos, pessoas que não pagavam o metrô, né? Ele foi revitalizado naquele período. Por gentileza, uma declaração de líder. Declaração de líder da bancada do PSDB, segue com a palavra a vereadora Paula Iores. Ele foi revitalizado, né? E conseguiu-se que o metrô se tornasse um dos lugares mais seguros. Um exemplo, não sei quem viu hoje de manhã, no Bom Dia Rio Grande, nós tivemos uma reportagem que mostrou paradas de ônibus sendo revitalizadas na cidade de Rio Grande, onde
artistas locais, né, fizeram parte do projeto do executivo, né, de lá, com essa ideia de, quando tu revitaliza, tu diminui o vandalismo, né? Tu deixa, assim como a iluminação numa cidade, né? São aspectos muito importantes. Baseado na teoria das janelas quebradas e nessa experiência do metrô, em 1994, o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, aplicou a teoria das janelas quebradas, implantando a política de tolerância zero, lá na cidade de Nova York, que era também considerada uma cidade muito violenta. Então, é importante que fique claro que a tolerância, houveram críticas nesse sentido, porque tem gente que entende que a tolerância zero é no sentido de não aceitar pequenos delitos e linchar delinquentes. Não. A tolerância zero é no sentido de não aceitar lugares desorganizados e pequenos delitos sem serem tratados, né? Então, eu trago isso, optei por trazer esse tema, porque muitos projetos são feitos nessa casa, né? Olhem só essa foto, ela é bem representativa. Depois que tem um vidro quebrado, outro vidro quebrado, a gente continua quebrando, né? Então, a interação social que causa um comportamento que não é corrigido, ele tem a tendência a aumentar a violência. Assim como a gente pode ver concretamente, né, um local que não está limpo, um espaço, uma praça, parques públicos, quando eles são limpos, a tendência é que a população use, né? Quando eles não são limpos, cuidados, com plantas, com flores, quem que utiliza? A delinquência. Né? Então, essa política de a gente incentivar o cuidado com as praças públicas, com os locais públicos, e na nossa própria rua, na nossa própria casa, ela é uma grande incentivadora de evitar a violência, né? De evitar a criminalidade. Seu à parte, vereador. Vereadora Paula, é muito importante você trazer essa questão, e eu me recordo na Coordenadoria Regional da Educação, quando nós assumimos das 122 escolas estaduais, nós tínhamos mais ou menos umas 80, 90 que tinham exatamente esse problema. E eu colocava para os diretores que era uma questão de gestão, porque na medida em que uma janela ficava quebrada, um vidro, quando aquele gestor, aquele diretor não arrumava, já abria-se outra janela, encontrava-se outra janela, e eu mostrava para os diretores que aonde os diretores atuavam, como Vossa Excelência está colocando aqui, se quebrava uma, ao arrumar-se rapidamente, se percebia a qualidade daquele ambiente da escola. E os alunos passavam também a assumir o cuidado com a escola. Então, isto, para dentro das escolas, Vossa Excelência traz os bairros, é nestes bairros que nós temos as maiores depredações de escolas públicas. E aí entra a mão do gestor. Só que nós temos em escolas públicas, em bairros, onde a gestão atuou, e tem escolas que são exatamente exemplos, são um brinco de escola estadual. Então, esse é o exemplo de poder público, gestão pública e também de gestão dentro das escolas e dentro das instituições. Meus parabéns por trazer este tema hoje aqui à Câmara. É esta visão que a gente precisa ter, porque ela embasa as nossas decisões para este cuidado. E o senhor me oportuniza, né? A pesquisa mostra que o mesmo carro, foi colocado primeiro numa zona mais simples e depois numa zona classe média alta. Enquanto ele estava íntegro, não aconteceu nada. Nesta primeira, ele foi defenestrado, ele foi quebrado, né? Roubado no primeiro dia. Na outra levou uma semana, mas levou até que a janela do carro fosse quebrada. Aí, independente de classe social, né? Acho que o que a teoria mostra é a violência causada, motivada pelo delito.
né? Ou pela visualização. Quebrou, então tu te permite continuar estragando, certo? Então, é esse aspecto que a gente tem que a teoria quer mostrar. Não está ligada à classe social, à pobreza, está ligada ao cuidado, está ligada a estar bonito, está ligada a estar limpo, né? Vereador Edson? Quanto tempo eu tenho? Estava observando atentamente a sua fala. E o que a senhora está propondo hoje, vereadora, e trazendo para nós uma reflexão de mudança comportamental, né? Cultural. Um dos grandes exemplos que nós temos nisso, e nós falávamos aqui fora dos microfones, com o vereador Frisso, banheiros públicos é um dos exemplos desses que nós podemos trazer assim do cotidiano. O banheiro público é um nítido exemplo disso, não só o banheiro, o público não, público enquanto, onde várias pessoas vão utilizar. Você vai num baile, por exemplo, você vai num baile de casais, é uma das coisas que acontece. Então, quer dizer, nós temos que saber que nós temos uma interdependência de ações. Exatamente. Né? É uma mudança comportamental, é uma mudança cultural. Então, isso, nós temos que necessariamente criar consciência, porque isso não é lá, isso pode ser aqui também. Em todos os lugares. Em todos os lugares, né? Quer dizer, é uma preocupação que nós precisamos ter, e essa abordagem que a senhora traz é uma reflexão que todos nós temos que ter em qualquer lugar. Né? Porque quando a gente encontra um lugar limpo, coíbe uma ação negativa. Né? Coíbe uma ação negativa. Foi dado esse nome da janela... Por causa do estudo social. Por causa do estudo social, mas é comportamental. Sim. É mudança de cultura, é interdependência de ação. Quer dizer, um ato negativo meu vai ter uma consequência negativa. Positivo, uma consequência positiva. Então, parabenizar a Vossa Excelência, que traz uma bela reflexão na manhã de hoje. E, de fato, é um estudo da psicologia social, e lá de 1969. E esse exemplo é bem importante, né? Se a gente conserva limpo, ninguém suja. Se a gente vê o primeiro ato, tu deu o exemplo do banheiro, tu chega e encontra a pia molhada, o papel que tu usa para secar as mãos, tu já seca a pia, tu deixa o banheiro limpo, né? Se tu encontra papel no chão, tu junta, tu deixa o banheiro limpo. Se todos fizerem isso, não suja o banheiro. Então, parte do indivíduo, né? Vereador Chico. Parabéns, vereadora. É bem isso aí. Eu acho que nós temos um defeito muito grande. Todo ser humano, em diferente cidade, estado, país, que é muito olhar para o seu umbigo. E são poucos que olham ao redor e se incomodam com alguma coisa errada, de a grama do vizinho na rua está crescendo, é dele que se exploda, mas ele está se afetando também. Tem outras pessoas que não, já vão lá, se está fazendo serviço na sua calçada, estende um pouco mais, porque incomoda aquilo lá. Então, são poucas pessoas. Isso aí que tu comentou me fez lembrar que, quando a gente visita os bairros, que às vezes tem reclamação que aqui está entupida a boca de lobo, e aí o pessoal vai e limpa. E quando tu volta, tu vê que tem lixo próximo que a própria comunidade deixou. De vez de deixar em cima, pendurar, se não tem o cesto, alguma outro local, eles mesmos fazem questão de deixar próximo à boca de lobo. Ou como aconteceu da Secretaria de Obras ter limpado ter reformado uma boca de lobo, e incrível que depois acho que foi carnaval, que coincidentemente nós passamos lá, de novo, tinha um balde de resto de comidas jogada dentro. Então, infelizmente, cada um olha para o seu umbigo, e são poucas as pessoas que procuram fazer alguma coisa melhor. Vereadores, é por isso que eu trouxe isso fundamenta, né? Além de atitudes pessoais, alimenta políticas públicas. Olha o trabalho que foi feito em Nova York, uma cidade imensa, baseado na tolerância zero. Eu gostaria de exemplificar o trabalho que a gente vem fazendo pela Comissão de Enfrentamento junto às comunidades. Muita demanda tem vindo nesse sentido. As pessoas preocupadas com terrenos com mato alto, né? Os terrenos servem de lugar para esconderijo. Eu já recebi demandas de mães que as filhas foram assaltadas e os assaltantes estavam escondidos no mato. Então, assim, o que fazer aqui em Caxias, né? Além do que nós já estamos propondo, eu estou também propondo uma alteração
alteração no Código de Posturas com relação à altura permitida do mato. É um projeto que nós já estamos protocolando. Um mato de 50 centímetros, a sensação de sujeira, de bichos e também de lugar que possa ser, ter escuridão, ter o breu, né? Ele significa segurança. Então, esse é um projeto que nós estamos protocolando. Ele aparentemente é simples, mas quando a gente tem este olhar, ele se torna muito importante. Muito obrigada, colegas. Obrigada, presidente. Próximo vereador.